E começamos o estudo de Gálatas mostrando logo a sua estrutura. Tem um endereço, destinatário, capítulo de 1, versículos de 1 a 5, um exórdio, que vai do capítulo 1, 6 a 10, e aí o corpo da carta. A defesa do Evangelho Paulino, capítulo 1, versículo 11 a capítulo 6, versículo 10. Apologia, e dentro dessa defesa do corpo paulino, nós temos a apologia autobiográfica, de 1:11 a 2:21, a defesa doutrinal e especulativa, 3:1 a 5:12, e o resultante da ética, né? Como agir, 5:13 a 6:10. E um epílogo, 6:11 a 18. Então nós temos um endereço, um exórdio, um corpo e um epílogo. E esse corpo dividido aí em 3 partes. Começamos então por esse endereço da carta. Capítulo 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vê que o tom é seco, é duro. Né? Ele já começa dizendo que a mensagem dele vem de Deus, não da parte dos homens. Né? Ele não está buscando consenso dos outros, sua palavra não pode ser rejeitada por pensamento pessoal, ele não é delegado de ninguém, de nenhuma igreja, ele não está aqui por vontade humana, a missão vem diretamente de Cristo, por isso que já é um tom mesmo de quem está indo para o confronto. Não foi fácil fazer esse aceito com os mesmos méritos dos apóstolos de Jerusalém, e ele sabe disso, que ele não tem a mesma aceitação que Pedro, que Tiago, que João, por isso ele já chega dizendo, não da parte dos homens. E aí ele faz a sua evocação, no versículo 3, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos levar do presente mundo mal, segundo a vontade de Deus Pai. A quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, então, esse tom, né, não é briga pessoal, mas sinal de que tudo vem por Cristo. Frisa o papel salvífico de Cristo. Trata-se de uma carta circular. Quando eu falo as igrejas da Galácia, não é que foi só para uma igreja específica, mas para uma comunidade de igrejas, né? Assim como acontece em Apocalipse. E aí começa o exórdio, no capítulo 1, versículo 6, de modo bem duro, né? Olha o jeito de começar uma carta. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a um outro evangelho. Ao invés do costumeiro canto de ação de graças, ele começava a fazer, né? Te louvo. O que ele faz em outras cartas, né? Você pega outras cartas, Paulo vai começar sempre louvando a Deus, bendizendo pelo povo, pelo chamado, né? Talvez, será que tem isso em Coríntios, por exemplo, a gente usar de exemplo, né? Coríntios 1, primeira carta de Coríntios aos Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 4, dou incensamente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. E continua um louvor, um agradecimento. Em Gálatas não tem isso, né? Ele já começa assim, admiro que tão depressa você abandonou a fé. Por que ele faz isso? Porque o evangelho corre perigo, né? Perigo da apostasia. Não há como escolher entre dois evangelhos, só há um, e por isso que Paulo já é duro de início. O seu pensamento não pode esperar. Né? Então, o que vem frisado aqui é a gravidade. Né? Tão depressa. Vocês não opuseram resistência nenhuma. Tanto que eu ensinei a vocês. Vocês ruíram no primeiro tranco. Né? Bastou alguém pregar outra fé e vocês já ruíram, né? Admiro, bem depressa vocês passaram para outro evangelho. Não que haja outro, né? Mas vocês mudaram assim. Capítulo 1, versículo 8, né? Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente, que seja anátema, que seja excluído da comunidade. Então são palavras que soam como resposta a quem o acusava de fazer
um proselitismo selvagem, atenuando as exigências da mensagem cristã. Ele não faz isso. Ele não quer só arrebanhar pessoas. Ele é duro no seu pensamento, e o pensamento é único, né? Cristo nos salvou e basta a fé. Resumo aqui do exórdio, do início, de 1:6-10, Paulo defende a sua autoridade de apóstolo e a mensagem do Evangelho.